Porque o brasileiro ele começou a falar de política de 2016 pra cá, né? Pois é. Tirando você. Mas eu, enfim, também não sou tão velho assim, né? Então comecei a trabalhar profissionalmente depois aí dos anos 2000 e tenho aí um pouco mais de 20 anos como colunista, né? E no começo, não necessariamente falando diretamente sobre política, mas naquele caminho preparatório, depois fui falar mais de política nessas 2 últimas décadas, né? Mas eu aponto desde a raiz as extrapolações. E o caso o escândalo Master, ele é muito ilustrativo de toda a análise que eu faço ao longo dessas últimas décadas, porque está acontecendo no fundo a mesma coisa. Só que a cada caso, conforme os vieses, as pessoas analisam de uma maneira diferente. E o que é mais gritante para tu sobre esse caso? O mais gritante é a reação do sistema quando o sistema é atingido. A reação dessas pessoas que formam essa casta quando os podres delas começam a vir à tona. E obviamente eu já estou falando da reação, mas é claro que os podres, né? E que essas pessoas tenham tanto poder e tenham ficado com tanto poder e com tanta liberdade para fazer coisas absolutamente descaradas, é um problema que o Brasil precisa, pelo menos, diagnosticar. Então, essa extrapolação dos poderes do STF, elas foram turbinadas, embora possa haver causas mais antigas, na época da Lava Jato. Que não foi a primeira, houve outras operações policiais que descobriram corrupção e tal, e que já tinham sido neutralizadas por atitudes de ministros do STF. Às vezes é melhor falar ministro do STF, porque o STF já teve composições melhores, já teve ministros melhores, eventualmente mesmo dentro de uma composição, que são 11 ministros, ruim, tem um ou outro que é menos pior, ou até eventualmente melhor, embora o melhor tenha ficado mais, esse conceito aí mais para trás, né? Agora é difícil falar em alguém melhor e tal, a gente fala no menos pior. Então, mas naquele momento de Lava Jato, e principalmente por causa da carapaça política e popularidade que o Lula tem, desses 30% que ele tem, da certeza de outras pessoas dessa casta, de que com ele no poder tudo vai ficar no esquema antigo, né? Aquele jogo de escampo, eu faço o que você quer. Essa carapaça deu uma certa liberdade para o sistema agir e neutralizar uma força-tarefa que estava revelando os podres de um monte de gente, não só do Lula. O Lula, ele foi o boi de piranha, como se diz, o carro abre alas. Ele foi o escudo usado por todo mundo, porque... e aí você tem que olhar também para a imprensa, né? É muita gente de esquerda, é muita gente defensora de uma ideologia, é muita gente que cresceu nesse ambiente acadêmico, midiático, mais à esquerda, que simplesmente não aceita que lideranças, não vamos falar aqui nomes específicos, mas que lideranças daquela corrente ideológica, daquele grupo político, sejam pessoas corruptas, sejam pessoas que aceitam suborno, etc., como a Lava Jato estava apontando. Então não estou nem entrando aqui no mérito da conclusão judicial, etc., a gente tem que tomar todas as precauções, mas na postura de determinadas pessoas que inclusive têm influência sobre a sociedade, não aceitar reconhecer, não aceitar a própria humilhação de ter acreditado, de ter se empenhado tanto em defender alguma pessoa que, no fundo, é a velha política de sempre, é a pessoa que é capaz de cometer um crime, é capaz de levar dinheiro por fora ou algum tipo de vantagem indevida, né? Então, ministros do STF que estavam incomodados com aquilo, principalmente quando a Lava Jato chegou para além do PT, e não é que tinha atingido só o PT, não. Eu até expliquei isso aqui da outra vez. Quando chegou lá na Petrobras, atingiu primeiro o PP, que é justamente o partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, e sobre os quais a gente precisa falar no caso do escândalo Master. Você vê como as coisas voltam, né? As coisas que não são neutralizadas na raiz, elas voltam, né? Então fica com essa lá na frente, a gente fala de novo. Mas chegou lá na diretoria da Petrobras, que estava sob o comando do PP, com denúncia de arrecadação de propina, etc. Depois passa para a diretoria que estava sob o comando do PT. Pelo menos eram os laços que estavam, as conexões que estavam sendo feitas ali pelos investigadores. E aí, até aquele momento, Gilmar Mendes estava defendendo a Lava Jato, contra o que ele chamou de cleptocracia, de governança corrupta, etc. Aí atingiu o PSDB.
Foi o partido que botou o Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal com Fernando Henrique Cardoso na presidência. Gilmar, amigo do Aécio, a Polícia Federal descobriu lá 43 chamadas entre eles, uma no dia em que o Gilmar suspendeu um depoimento, outra em que o Aécio pediu para ele um favor político de ligar para o senador Flecha Ribeiro para votar do jeito que ele queria, numa lei que, no fundo, cerceia ali investigadores de políticos. E aí chegou ao Poder Judiciário, atingindo, inclusive, o marido da sobrinha, da então esposa do Gilmar, tá, o Caio Asfor Rocha. Eu coloquei isso tudo em detalhes, um monte de artigos, tem um muito importante a respeito disso, que é o Caio Tráfico Fica a Influência, para quem quiser ver em maiores detalhes. Então chegou ali em todo mundo, e aí começou a haver uma mudança de postura do Gilmar, que era um dos que podia fazer um desempate no Supremo, porque a coisa era meio acirrada. Né? Você tem tinha uma parte um pouquinho mais independente, uma parte um pouco mais ligada a políticos e empresários, aliás, que eram aliados deles. E aí o Gilmar começou a defender a reversão da jurisprudência sobre prisão em segunda instância. Então, em 2016... auge da comoção nacional, descobre roubalheira, vamos endurecer as leis, vamos prender bandido e tal. O Supremo vai lá e, sob pressão da sociedade, pressão legítima, pacífica, democrática, faz um endurecimento. Fala, não, a partir da segunda instância, se o cara tiver condenado, vai preso. Aí começa a atingir outras pessoas, aquelas primeiras que foram atingidas, dos grupos que foram primeiros atingidos, começam a ter um reforço na sua reação contra as investigações. Tá vendo? Fizeram com a gente, estão fazendo com vocês aí, tá? Vamos unir. Para um grande pacto. Para o grande pacto. Cara, essas coisas, como eu disse, né? Eu me lembro de dizer nos últimos programas que eu passei, as coisas são confessadas. Toda hora eu estou falando isso porque elas são. O método do Lula, por exemplo, ele foi confessado aqui quando Maduro veio visitar, que o Lula bajulou Maduro pra caramba, agora os vídeos voltaram a circular, e o Lula falou, olha, se eu quero ganhar uma guerra, eu tenho que criar uma narrativa para destruir meu potencial inimigo. Foi o que ele fez com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol, com a Lava Jato de uma maneira em geral. Isso é confessado. E você tem a confessão do Romero Jucá, né? Vamos fazer um acordo com o Supremo, com tudo. Então, essas coisas foram confessadas, foram ditas à luz do dia. E não é maluco que ninguém liga? Pois é muito doido, não é ninguém. Aí em 2022 a gente tem que escolher entre Lula e Bolsonaro de novo. Pois é, porque o Brasil é um país muito grande, é um território continental, muita gente não está ligada nessas minúcias e a máquina de propaganda ela é muito grande, ela atinge muita gente em nível local também, e é muito difícil você trazer essas pessoas para a realidade, mesmo as pessoas da elite. Porque quando você fala isso, as pessoas pensam, são as pessoas mais elitistas mesmo. Né? Está falando dos pobres, de massa de manobra, você sempre associa pobre. Massa de manobra não é pobre, não. Aliás, tem muito pobre que não é massa de manobra. Tem um monte de gente imbecil, pô. Você tem um monte de gente da elite ignorante, inculta. Né? O Brasil tem uma elite muito inculta, com raras exceções, mas tem. Então, voltando... você tem toda aquela reação do sistema, as pessoas, mas não tem erro, mas não tem pontos que você precisa falar, que está acontecendo, mas são coisas específicas e você não pode, do ponto de vista analítico, perder a visão holística, perder as engrenagens do que está acontecendo. Então, a reação que aconteceu, não aconteceu a reação por causa de um erro aqui, de um erro ali e tal. Aconteceu a reação por causa dos acertos. Essa análise que eu fiz, claro que com toda a substância, detalhes, etc., ao longo de todos esses anos, em comentários e artigos que vão virar livro, espero ainda esse ano. Né? Então, assim, essa análise foi perdida de vista por boa parte da imprensa. E isso é muito ruim. E a imprensa, claro, a gente tem que separar, né? Porque você tem os repórteres que estão apontando tudo e tal, de todos os lados, tá? Mas muito da imagem ruim que a imprensa fica é em razão de colunistas enviesados, né? Às vezes um jornal todo é desqualificado por um grupo político. Os lulistas e os bolsonaristas fazem isso o tempo todo em razão da opinião de um comentarista, né? De um colunista que tem lá um quadrado, tal, que nem quer dizer muitas vezes a opinião do jornal. O editorial está de um jeito, às vezes a coluna do cara está de outro. Mas você tem vários jornais, vários veículos que ficaram com muitos colunistas de um lado só, enviesados. Entendi, e tal. Tá. Foi demais, os veículos foram demais para um lado só. Porque as pessoas terem viés, todo mundo tem um viés em algum nível. E aí se legitimaram os pretextos para acabar com a investigação de corrupção. Se legitimaram os métodos e se legitimaram as extrapolações dos ministros do Supremo Tribunal Federal em todas aquelas suas atitudes. Ora, o resultado eu apontei ao longo de todo esse processo.
vai ser a reestruturação dos esquemas criminosos. A impunidade gera isso. Tem frases minhas, outro dia eu lembrei uma de 2020, que era isso. Quando a blindagem é suprema, a reestruturação dos esquemas criminosos é inevitável. Olha aí o escândalo mais, está provando o que eu estava dizendo. E aí você tem uma hipocrisia também dos bolsonaristas, que ele fala, não diz, também acabaram com a Lava Jato. Bom, o Bolsonaro ajudou a acabar com a Lava Jato, ajudou a sabotar a CPI da Lava Jato, que tem muita influencer aí de rede social que fala só para um segmento, porque é mais fácil, você não desagrada e tal, e aponta só a sujeira do outro lado, o cara ganha mais dinheiro de monetização assim, que não apontou isso, né? E agora fica apontando, também deram todo o poder para eles? Tá, mas a maneira de combater o excesso do STF era pelo Senado. Sim. E a família Bolsonaro sabe. Eu defendi, tem vídeo meu, 2019, a hora é essa, a escalada autoritária tem que ser contida agora. Aí depois, aí começa essa vigarice, essa hipocrisia de que todo mundo que tem críticas ao Bolsonaro contribuiu para o que está acontecendo. Ele não. Né? É como se você não possa ter críticas ao bolsonarismo, as condutas dele e críticas aos abusos do Supremo Tribunal Federal e aos Bolsonaro por terem colaborado com isso. Né? Assim como o Lula, evidentemente. Mas é que o Bolsonaro prometeu fazer diferente, subir ao poder para fazer outra coisa. Então, naquele momento, voltando à sua pergunta, você teve aí uma legitimação coletiva que não vem só da imprensa. É claro que você tem setores da imprensa, não é toda a imprensa, mas você tem setores da imprensa que são mais maleáveis pelo sistema, que tem mais vínculos, alianças, verba de publicidade de governo, às vezes faz com que essas posições fiquem mais acentuadas nesse sentido, etc. Mas você tem esses grupos de lobby, de lobista disfarçado de advogado, você tem um monte de complacência acadêmica, a elite econômica com empresários corruptores, com empresários dispostos a fazer muita coisa suja, dispostos a aceitar a sujeira, porque eles se dão bem com a proximidade com o poder também. O Barroso uma vez falou, corretamente, embora tenha usado uma expressão muito molinha, né? Que ele falou, o que acontece é que tem muita gente poderosa, não me lembro qual foi a expressão que ele disse, que faz muita coisa errada e aí se junta, né? Para varrer aquilo para debaixo do tapete. Ele usou outras palavras, mas o sentido era isso. Então é muita gente fazendo coisa errada, que não é errado, né? Às vezes é criminoso, mas é no mínimo imoral. Né? Errado que eu digo esbarro no copo aqui, ele cai. São coisas muito mais graves. O modelo de negócio do Banco Master, ele não foi, aparentemente, assim, não dá para dizer que aquilo ali foi um pequeno erro, né, cara? O troço era baseado, o modelo de negócio do banco, ele era baseado num esquema. Né? Exato, uma fraude gigantesca e o sujeito ciente daquilo que estava fazendo e ciente da própria tradição das pessoas que fazem coisas parecidas no Brasil, ele foi buscando apoio, foi buscando alianças para deixar outras pessoas como os seus sustentáculos políticos, jurídicos, etc. Então ele montou toda uma frente ampla de acobertamento da própria fraude. É isso que está aparecendo cada vez mais, aparecendo. Né? Eu tento ser cuidadoso, mas está aparecendo, não tem jeito. Né? Então, vamos... Esse escândalo, Felipe, ele tem a chance de ser didático? Ele tem a chance da gente aprender? Eu estou me esforçando para justamente que esse episódio não seja mais um em vão. Então, acho que essa é uma das funções das pessoas que têm compromisso em descrever a realidade, em apontar causa e efeito, para você fazer com que o país possa contar a própria história. Isso é terapêutico. Você vai na terapia, no caso individual, para aprender a contar a sua própria história. Quais são as palavras que você usa, qual é a maneira mais precisa de você se referir, porque às vezes uma interpretação errada, uma palavra fora de lugar, faz com que as suas atitudes fiquem fora de lugar. Sim. E você precisa corrigir, muitas vezes, pela palavra. Aliás, o Papa Leão XIV, ele deu um discurso sobre isso, na sexta-feira, agora. Eu até botei no meu story, outros botaram ali no X, sobre a importância da precisão das palavras para restabelecer o diálogo das pessoas e para que a realidade seja comunicável, porque ela está ficando incomunicável. Tamanha identificação de tribos, etc., a pessoa rejeita que você chame determinadas coisas pelo nome, você não consegue conversar com ela, porque ela já tem uma barreira cognitiva para entender uma pessoa que não fale com todos aqueles vícios de linguagem que muitas vezes vêm
de manipulação consciente de pessoas maquiavélicas. Então a gente precisa trabalhar nisso, né, para que o país possa contar a própria história. Então o escândalo Master, eu considero, ainda vou fazer mais, já fiz vídeos, né, que renderam aí bem, mas eu vou fazer mais para que ele ilustre um ciclo que se repete. Isso não é um episódio, vamos dizer assim, muito diferente. Ele é mais um episódio em que você percebe os mesmos expedientes.